Eu quero, inclusive, compartilhar com você uma coisa que eu já falei aqui nos vídeos, no YouTube e tudo mais, e eu falei isso tem já uns bons meses, deve estar para fazer um ano, e hoje eu não concordo mais. Eu falei aquilo naquela época, tem um ano já, e hoje eu não concordo mais. Eu fui estudar melhor a respeito, fui ler melhor a respeito e eu mudei a minha opinião. Para você ver como nem a gente que trabalha com educação ainda está perfeitinho nisso. E eu quero compartilhar aqui com você o meu erro, né? Quando eu errei. Porque eu passei essa informação aqui, não sei se você viu esse vídeo não, ele tá disponível no YouTube, eu não vou tirar esse vídeo do ar, mesmo tendo nele uma informação que hoje eu já não concordo mais, porque eu quero que você observe que aprender a educar é uma constante melhoria, é realmente um constante aprendizado. Eu entendo muito sobre educação, mas não tudo, e eu não sou a dona da verdade absoluta, e eu estou o tempo inteiro buscando, lendo, estudando para me aprimorar, e eu mudo de ideia. Tem coisas que eu falo e depois eu vejo e falo, poxa, isso aqui não é muito legal, essa orientação não foi tão boa. Então eu vou aproveitar aqui a oportunidade para me corrigir. Há muitos vídeos para trás no meu canal, eu falei, eu acho que eu estava falando sobre consequência, acho que foi esse o vídeo, mas enfim, eu falei que quando a criança não quer guardar os brinquedos, uma opção que você tem é falar para a criança, olha, ou você guarda, ou eu vou jogar fora. Porque naquele vídeo eu estava tentando explicar que os pais precisam deixar os filhos viverem as consequências naturais dos atos dele. E qual é a consequência natural de uma pessoa que não quer guardar o que tem? Quando a gente tem uma coisa, eu tenho essa caneta e eu não quero guardar essa caneta, a caneta vai quebrar, a caneta vai se perder, a caneta vai ficar jogada pela casa e a gente só deixa jogado aquilo pelo qual a gente não dá importância. Você não vê ninguém deixando dinheiro jogado, você não vê ninguém deixando barra de ouro jogado, diamante jogado. Por que não fica jogado essas coisas? Porque as pessoas dão importância para isso. Então as coisas que importam pra gente, a gente guarda. Se você tem uma coisa de valor para você, ou financeiro ou emocional, você guarda, você protege aquela coisa. E quando a criança deixa os brinquedos dela jogados, ela não está dando para o brinquedo o devido valor. E eu disse isso, e isso faz sentido. Isso faz sentido, mas isso está errado. Porque a criança não tem a mesma concepção de valor que um adulto. E isso foi uma coisa que eu fui estudar e fui lapidar, e agora eu tô aqui me redimindo nessa informação. Porque quando eu falei, olha, se seu filho não quer guardar o brinquedo, você vai dizer para ele que você vai jogar fora, porque se ele não vê valor no brinquedo, que diferença faz você jogar fora? Você pode pôr no lixo, você pode doar para uma pessoa, e eu falei isso, porque a criança precisa aprender a valorizar o que tem. E o que a gente valoriza, a gente guarda, certo? Certo. Se eu estiver falando de adulto, tá certo. O que você vê valor, você guarda. Você adulto, eu adulta. A criança não. A criança realmente não vê valor naquelas coisas, porque ela não entende o que valor significa. Então a gente não pode ameaçar, porque aí no caso vira uma ameaça. Ameaçar a criança dizendo, eu vou jogar o seu brinquedo fora, porque você não quer guardar, e se você não quer guardar, você não vê valor, então eu vou jogar fora, eu vou doar para alguém. Porque de fato a criança não vê valor. E isso não é um desvio de caráter dela, é uma imaturidade. Crianças pequenas não têm a mesma concepção de valor que a gente tem. Eles não se importam tanto com as coisas como a gente se importa. Tanto é que eles quebram os brinquedos, eles riscam a cara da boneca, porque para eles o brinquedo tá ali para ser explorado, e eles vão até a última, né? Até a última instância com aquele brinquedo. Eles exploram, eles não estão preocupados em guardar. Eles não estão preocupados em preservar. O senso de preservação é uma coisa muito adulta. As crianças não estão preocupadas em preservar, eles estão preocupados em se divertir. Eles querem brincar, se divertir e acabou. Eles querem descobrir o mundo. Então não faz sentido essa lógica aplicada para uma criança, faz sentido aplicada para um adulto. Nós adultos não deixamos jogadas as coisas que nos interessam. Mas a criança deixa, ela pode gostar muito do brinquedo e ainda assim deixar ele jogado. Porque o gostar muito do brinquedo para a criança não é proporcional a ter valor no sentido de proteger. Ela gosta muito, mas não necessariamente ela sabe proteger e não necessariamente ela quer proteger. E o guardar as coisas é um ato de proteção. A gente guarda para que as coisas não estraguem, a gente guarda para que as coisas não quebrem, a gente guarda para que as coisas não se percam, e a gente guarda porque a gente quer viver fora da bagunça. Só que o entendimento que a criança tem disso é diferente do adulto. A bagunça incomoda muito menos a criança do que o adulto. Incomoda também. As crianças são mais felizes em ambientes organizados, mas o adulto se incomoda muito mais do que a criança. Então não faz
sentido isso que eu disse voltado para uma criança. Hoje, um ano depois, eu volto para te dizer que eu não acho que eu estava certa naquilo que eu falei. Naquela época, com o entendimento que eu tinha, eu achei que estava certo, tanto é que passei essa informação. Hoje, tendo estudado um ano depois, que eu estou constantemente me aprimorando, eu já não concordo mais com isso. Então, às vezes, isso que eu falei dos brinquedos, eu contei num vídeo em que eu estava falando sobre consequência. Eu estava colocando isso para explicar uma ferramenta de educação. Então, às vezes, a gente quer usar a ferramenta de educação, a ferramenta tá certa, porque a ferramenta das consequências é maravilhosa, e a gente usa errado. Se eu pego uma criança naquela época e uso a ferramenta da consequência jogando o brinquedo dela fora, eu teria errado. E tudo bem a gente cometer alguns erros, até porque não somos perfeitos e não existe nenhuma possibilidade de você não cometer nenhum erro na educação do seu filho. Não existe. Nós estamos o tempo todo melhorando, crescendo, evoluindo, enquanto pais e enquanto sociedade. Então nós vamos errar. A questão é que errar de vez em quando faz parte, somos humanos. Mas errar constantemente, sempre na mesma coisa, né? Quando a gente erra toda hora na mesma coisa, aí já é falta de informação. Aí já é uma questão da gente não estar conseguindo aplicar os recursos que a gente tem. Tá entendendo? Então eu errei naquela informação. Eu estava falando de uma ferramenta muito boa, mas naquele vídeo, naquele momento, com aquele entendimento, eu trouxe uma aplicação muito ruim. Então deixo aqui claro que você não deve falar para os seus filhos que você vai jogar os brinquedos dele fora. E se você tiver interesse, eu faço um outro vídeo mais detalhado sobre isso, sobre o que você faz então. Se não é mais para usar essa ferramenta, que fui eu mesma quem falei, o que você faz no lugar, eu posso te trazer um vídeo sobre isso. Não é esse vídeo aqui, mas eu posso fazer para você.